Existem ferramentas, habilidades ou hacks mentais que podem turbinar a sua produtividade em um nível inimaginável. Então fique nesse vídeo que eu vou te trazer aqui dicas de ferramentas divididas aqui entre gerenciamento de tempo, ou seja, como que você pode otimizar da melhor forma o seu tempo e ter mais produtividade. No segundo grupo, o redutor de distrações. E terceiro grupo, hacks mentais que podem turbinar a sua produtividade. Sem enrolação então, a primeira habilidade é a utilização de 3 bullets principais antes de iniciar qualquer ciclo. Ou seja, antes de iniciar qualquer ciclo de trabalho, de tarefas, uma semana, por exemplo, você está começando a semana, começando o mês, ou começando o ano, começando o trimestre, você já definir quais são os 3 entregáveis principais, quais são as 3 tarefas principais que você gostaria de executar para considerar que você teve sucesso naquele ciclo. A definição disso já é comprovadamente uma excelente forma de conseguir mais produtividade. Isso é comprovado, inclusive, já foi mostrado em algumas pesquisas, dentre elas a Harvard Business Review mostra que a sua produtividade e eficiência pode aumentar em 24% apenas fazendo isso. E olha só, no meu dia a dia, isso mudou completamente a minha forma de entregar as coisas. Eu tinha muita dificuldade de entregar tudo, porque eu tive uma chance muito boa no início da minha carreira de cobrir várias partes do negócio ao mesmo tempo. Só que isso traz também uma dificuldade grande na hora de segmentar, de separar o que é importante e o que não é. Principalmente para uma pessoa como eu estava lá naquela época, sem conhecer muito do negócio. Então eu tinha muita coisa para fazer e não sabia exatamente quais eram as prioridades, e tinha muita gente, eu estava aprendendo a parte técnica também, tinha muita gente me pedindo coisas também. Isso foi inclusive um antigo gestor meu que me ajudou a priorizar e definir o seguinte, segunda-feira eu vou definir quais são as 3 prioridades dessa semana. O que eu tenho que entregar essa semana? E aí eu alinhava com esse gestor também, e a gente estava super alinhado, pelo menos nessas 3 coisas. Se eu não entregava elas, já era uma culpa minha aí de como que eu priorizava essas tarefas durante a semana. Isso me ajudou bastante, não somente naquele período, mas a partir daquele momento, eu passei a fazer isso semanalmente, mensalmente, trimestralmente, anualmente. É muito importante que você saiba, dentre as 10 ou 20 coisas que você tem para fazer aí, quais são as 3 mais importantes. Porque se você tem 10 coisas e você coloca elas no mesmo nível, provavelmente você não vai fazer nenhuma muito bem. Então priorize. De 1 a 3 coisas, quais são as mais importantes para cada ciclo da sua vida. De agora, semana que vem, quais são as coisas mais importantes que você tem que entregar. Sendo na parte de estudos, na parte de trabalho, você tem que colocar tudo no mesmo pacote. Você não pode separar estudo de trabalho, você tem que ter ali 3 coisas. No final daquela semana, você tem que entregar essas 3 coisas. Isso me ajuda bastante até hoje. Segunda habilidade é a técnica Pomodoro, que me ajuda bastante, principalmente nos estudos. Eu sempre tive muita dificuldade para ficar focado por muito tempo. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Se você tem essa mesma dificuldade, saiba que isso é muito comum, principalmente no mundo que a gente está hoje. E esse método foi desenvolvido lá na década de 80 pelo Francesco Cirillo, um italiano, que basicamente se consiste no seguinte. Você vai tirar aí 30 minutos do seu tempo que você quer estudar, por exemplo. Você vai pegar um livro, por exemplo, vai ler, vai fazer exercício desse livro, independente do que você for fazer, você vai separar 25 minutos desses 30 para você ficar totalmente focada naquela tarefa que você vai fazer. Você vai tirar o celular de perto, vai tirar qualquer tipo de distração de perto e vai ficar focado. E depois os próximos 5 minutos que sobraram desses 30, você vai fazer qualquer coisa, você vai descansar, você vai levantar, não fica sentado no mesmo lugar, você vai fazer outra coisa. E aí depois disso você vai repetir esse ciclo, ou seja, 25 minutos focada, depois 5 minutos levanta, vai fazer outra coisa, vai tomar uma água, vai dar uma volta, e aí você volta para os 25 minutos. E assim vai. Parece simples, mas segundo a Academia Americana de Psicologia, isso aumenta em 30%, em média, a produtividade de uma pessoa. E aí a gente fala muito sobre dados aqui, e eu acho que essa porcentagem provavelmente pode aumentar ainda mais, porque é uma área que, para vocês que já estudam na área, sabem que é muito complexa, que a gente cansa muito rápido. Se a gente ficar ali 1 hora lendo sobre um determinado assunto, a gente fica cansado, a nossa mente fica cansada, a gente para de absorver. E em muitos casos aí, acho que é o pior caso, que não sei se já passaram por isso aí, que você passa ali horas estudando e você acha que tá absorvendo, no dia seguinte você não lembra de mais nada. Sua mente te enganou. Então esse método me ajudou a encaixar. Eu utilizei esse método, na verdade, na época da faculdade. Eu tinha umas matérias mais difíceis ali. E isso me ajudou. E aí, quando eu percebi o quão importante isso era pra minha vida,
eu passei a utilizar assim de forma até natural. E até o nome do método é baseado naqueles timers de cozinha que você gira e aí eles têm um timer ali e apita. No começo eu até te recomendo utilizar isso, utilizar seu próprio celular aí como timer. Só que depois disso você vai perceber como é que as coisas vão ficando mais naturais. O seu cérebro já meio que sabe a hora certa de você descansar e tudo, você vai achando o seu equilíbrio. Mas no início eu te recomendo fazer isso de uma forma artificial, colocar um timer ali do seu lado, foca esses 20 minutos, 25 minutos, depois descansa 5. Eu sei que no começo, talvez você não esteja acostumado a seguir esse tipo de padrão, você tá ali, vou estudar e fica por horas, ou não, talvez você nem consiga ficar por horas, como eu não conseguia, mas isso vai te ajudar. Confia em mim, faça aí uns 3 ciclos pelo menos, depois você me conta aqui nos comentários se deu algum resultado ou não. E a terceira ferramenta é o calendário da Google. Se você não utiliza o calendário da Google no seu dia a dia, você está perdendo tempo. Isso me ajuda muito, ainda mais porque eu não me considero muito organizado, e o calendário da Google me ajuda a conectar tanto as minhas atividades do trabalho, porque isso é natural, se você trabalha numa empresa que utiliza o Workspace da Google, automaticamente você já vai ter ali no seu calendário, quando alguém marca uma reunião, você vai ter ali, mas isso te força também a trazer seus compromissos pessoais, inclusive de estudo também, e colocar no calendário de alguma forma. Se você começa a se organizar no calendário da Google, isso é assim, um benefício tão grande que quando você percebe a quantidade de tarefas, de organização que você consegue trazer no seu dia a dia com o calendário, você vai perceber que você não consegue viver sem uma ferramenta desse nível. Então assim, é bacana que o calendário da Google, no meu caso pelo menos, as empresas que eu trabalhei, com exceção de uma que eu utilizava da Microsoft, mas aí dá igual, a maior parte utiliza da Google, e aí o que acontece? Você consegue combinar tanto as atividades que as pessoas agendam no seu calendário, que você agenda no calendário das pessoas e tá tudo ali, mas o que eu te recomendo é começar a incluir também coisas do seu dia a dia e colocar como um blocker ali. Inclusive assim, no meu trabalho, como é um trabalho que tem grande parte aí do tempo meio que reativo, meio que não, bem reativo, as pessoas precisam de mim, e aí vão no meu calendário, já olham se tá disponível e colocam ali uma reunião, por exemplo. Se eu já coloco ali um blocker de estudo ou de alguma coisa pessoal que eu tenha que fazer, o que seja, isso já me ajuda a dizer para as pessoas também, sem ter que dizer realmente para as pessoas, que eu não estou disponível naquele momento específico. Então eu tenho um momento da manhã ali, por exemplo, que eu passo com a minha família, eu deixo um blocker, as pessoas já sabem que ali eu não estou disponível. Então isso vai te ajudar também no longo prazo a entender como que a sua rotina funciona. A melhor forma que eu tive até hoje de entender a minha rotina, eu tentei aplicativos diferentes, mas a melhor forma que eu tive até hoje de entender a minha rotina, e aí o que significa a minha rotina? Qual que é a porcentagem do tempo que eu gasto estudando, ou em reuniões, ou escrevendo e-mails, ou fazendo alguma coisa que não adiciona valor nenhum para minha própria trajetória profissional ou pessoal. A melhor forma que eu tive de fazer isso foi de forma reativa, analisando o passado. Eu sei que tem aplicativos muito completos aí, que você vai lá colocando um timer ali, a cada momento que você começa uma atividade nova, você coloca. Tentei fazer isso, mas pra mim não durou nem uma semana. Até por esse motivo mesmo que eu comentei, eu não sou muito organizado nesse sentido. Comecei a fazer e aí perdi ali, não sabia levar no dia a dia, não lembrava de colocar ali no timer, mas o calendário do Google não. Como eu não preciso estar ali o tempo todo clicando, eu posso simplesmente me organizar ali, se tiver 80% meio que representando no meu calendário, não precisa estar perfeito também no começo. Não exija tanto de você mesmo nesse começo. Se você não for uma pessoa super organizada, tal, não se preocupe. Ferramentas assim estão aí para te ajudar. Então você começa a colocar ali as atividades, depois você pode olhar para o seu passado e ver ali numa semana específica como é que você dedicou o seu tempo. Isso vai te ajudar assim muito. Eu fiquei muito surpreso com as conclusões que eu tive sobre o que eu fazia. Eu tava gastando muito mais tempo respondendo e-mail do que eu imaginava. E colocar esse tipo de atividade vai te ajudar a ter essa visibilidade maior. E aí você pode tentar otimizar seu tempo, utilizar alguma ferramenta, utilizar alguns momentos do seu dia para fazer essas atividades, mas também vai te forçar a executar certas atividades em momentos específicos. Então, sobre esse exemplo do e-mail, eu tinha um perfil muito mais de responder de forma reativa o e-mail. Tenho um toque aí de ter a minha caixa de entrada sempre limpa. Eu tenho reduzido isso gradualmente. Mas o que aconteceu aqui? Eu tava ali muito mais reativo, se eu tava por exemplo, estudando, e aí chegava um e-mail, eu já ficava ali meio que desesperado para responder logo, ou pelo menos para ler o que era e tal. Eu ainda tenho isso, mas hoje eu separo por urgência. Se é alguma coisa mais urgente, se vem de uma pessoa que eu já considero numa lista de urgência aí, esse e-mail até vem para mim de forma diferenciada. Mas, em geral, eu tenho um momento para responder e-mail. E antes eu tinha um momento onde eu acumulava um pouco, que era na manhã. Na parte da manhã eu respondia mais e-mails, e eu passei a fazer isso mais no final da tarde. Por quê? Eu li um estudo
que a gente tem um número de decisões que a gente toma por dia. Eu não lembro exatamente quantas decisões, mas é por volta de 30 mil decisões por dia. E decisão aqui é tipo dar bom dia pra alguém, responder um e-mail. São decisões pequenas muitas vezes, mas são decisões limitadas. E aí quando você vai chegando nesse limite seu aí de 30 mil decisões, você começa a ficar cansado e traz uma fadiga mental que atrapalha suas decisões futuras. E o que acontece? Eu priorizava os e-mails pela manhã, sendo que e-mail não é a coisa mais importante, pelo menos no meu dia a dia. E o que acontecia? Eu utilizava as minhas melhores decisões, quando a minha cabeça estava fresca ainda, para responder aqueles e-mails pela manhã. Sendo que hoje eu respondo a maior parte dos meus e-mails no final da tarde, já que eu não preciso tanto assim de utilizar as melhores decisões. E utilizo a parte da manhã para uma parte mais criativa, um lado mais criativo do trabalho e de parte pessoal também, de estudo e algumas coisas que eu preciso fazer que necessitam de decisões mais inteligentes da minha parte. Então, só de fazer isso, olha a quantidade de conhecimento, a quantidade de decisão, de mudança que eu tive na minha própria vida, somente porque eu comecei a utilizar o Google Calendário de uma forma mais estruturada. Isso me deu visibilidade e a visibilidade me ajudou a tomar melhores decisões e organizar o meu tempo futuro. E o quarto hack mental, que é um dos que eu mais gosto, que eu mais vejo diferença, assim, quase que instantânea, é a suplementação cerebral. Não sei se você já provou algum tipo de suplementação, existem várias, algumas funcionam, outras não. Eu sou um entusiasta em entender como é que esse tipo de suplementação pode trazer benefícios e mudar as nossas vidas. Inclusive, recentemente, eu comecei uma empresa, que é a Ultrafoco. Se você não conhece, dá uma olhada aí no nosso site, eu vou deixar na descrição. Então, basicamente, aqui você tem a composição, você tem 10 ingredientes que eu já utilizava antes de começar isso, eu já utilizava esses ingredientes de forma separada. Obviamente, saía muito mais caro no mês ali. O que eu fiz? Eu resolvi juntar os 10 através de laboratório e tudo mais. E aí, diariamente, você toma 2 cápsulas e vê um resultado impressionante. Recomendo provar, se não for Ultrafoco, tem outras opções no mercado também, mas são várias, eu não vou nem delongar muito aqui. Se você tiver interesse de saber mais sobre suplementação, coloca aí, que é uma área que eu gosto muito. Então, sim, são várias substâncias, não vou falar todas aqui, mas assim, se você pensar em ômega 3, que são as mais óbvias aí que a gente vê no dia a dia, como que isso pode trazer benefício para o cérebro, tanto a curto quanto a médio e longo prazo. Você tem L-tirosina, L-liptofano, colina, então são várias substâncias que podem te ajudar e são completamente naturais. O que acontece geralmente? Depois que você começa a estudar sobre o assunto, você percebe que se a gente tivesse uma educação alimentar e tivesse todos os alimentos ali que são ideais pra gente no dia a dia, de forma ideal, diariamente, o nosso cérebro teria um poder de processamento muito maior do que ele tem normalmente. O problema é que a gente come, assim, ultra processados, a gente não come idealmente todos os dias, talvez um dia sim, um dia não, e isso já impacta o seu cérebro e a forma que ele funciona. Então, o que esse tipo de suplementação faz? Ele vai te ajudar a manter seu cérebro no nível ideal, considerando as substâncias que ele precisa ali para funcionar de forma ideal. Então, assim, tem substância, por exemplo, que só está presente no fígado de alguns animais ou de forma muito rara você acha em algumas outras substâncias. E aí, obviamente, a gente não come fígado todos os dias. Raramente o brasileiro vai comer fígado ou peixe todos os dias. Então, esse tipo de suplementação vai te ajudar. Mas separa em grupos aí o que é suplementação de forma mais específica, como eu tô trazendo aqui agora, do que a gente chama de polivitamínicos ou multivitamínicos. São esses multivitamínicos que a gente compra em farmácia, que tem ali 50 coisas diferentes, mas a quantidade de coisa que tem cada um ali não faz nem diferença pro seu organismo. Então, assim, separa um pouco, são coisas diferentes. Eu já caí várias vezes nesses multivitamínicos, mas fica a dica. Se você quiser saber mais sobre o assunto, me fala aí. E se quiser saber mais sobre o Ultrafoco, dá uma olhada aí no ultrafoco.com.br, que vale super a pena. E é legal que você pode provar e você tem 30 dias de garantia. Se não funcionar, seu dinheiro totalmente de volta. E a dica número 5 é encontrar o nosso ritmo de sono ideal. Eu sei que muita gente fala que a gente tem que dormir às 8 horas por dia. Aí outras pessoas falam que a gente tem que dormir, pode dormir 5, que não sei quem dorme 4 e funciona muito bem. E aí o que acontece? Não tem um consenso muito claro na ciência sobre esse assunto. Eu acabo seguindo, eu li um livro que assim, me ajudou bastante a entender como é que funcionam as coisas, comecei a aplicar o que esse livro fala e funcionou bastante pra mim. É um livro chamado Why We Sleep, ou Por que a gente dorme, do Matthew Walker. Esse livro basicamente explica, em resumo aí, que existem 2 tipos de pessoas aí. Tem as pessoas mais noturnas, que têm a criatividade ali na parte da noite, e pessoas diurnas que têm a criatividade, têm mais energia na parte da manhã. E a gente, assim, na sociedade que a gente vive, a gente é meio que colocado para funcionar nesse segundo modo, no modo
diurno. Então, assim, a gente desde cedo tem que acordar às 7 horas da manhã para ir para a escola e tal. E aí nesse livro inclusive mostra o tanto que isso pode ser prejudicial para uma criança. A criança às vezes tem ali seria uma pessoa com um ritmo noturno muito mais presente, mas essa pessoa ela acorda meio que igual um zumbi ali na parte da manhã. Quem nunca passou por isso? E a gente trata isso como normal, mas no longo prazo isso impacta bastante a forma que o cérebro dessa pessoa funciona e a produtividade da pessoa. Inclusive, assim, a forma que ela encara a vida ali no dia a dia, começa pela escola, depois no trabalho e tudo mais. Acho que hoje, cada vez mais, as escolas ainda não, mas se a gente para pensar que existem formações noturnas e formações de diferentes jeitos e também trabalhos em diferentes horários, e empresas cada vez mais flexíveis, eu acho que as coisas estão ficando melhores nesse sentido. Mas o ponto principal aqui é o seguinte: pelo menos tente entender se você é uma pessoa mais noturna ou diurna. Que nem sempre a pessoa que convive com você, ou as pessoas próximas a você, que trabalham com você, tem o mesmo ritmo seu. Então, por exemplo, eu já entendi que eu sou uma pessoa mais noturna, eu tenho mais criatividade na parte da noite. Enquanto isso, a minha esposa, por exemplo, ela é mais diurna. Ela é uma pessoa que, se ela não dorme bem, por exemplo, na parte da manhã isso já impacta completamente o dia dela. Eu já não tenho tanto esse problema. Inclusive, eu posso, assim, saltar algumas noites, até 2 noites aí de sono, dormindo bem mais ou menos, que eu consigo ainda produzir as coisas e tudo mais. Então a gente tem uma diferença aí de rotina. Tem que entender que é o seguinte: você tem uma rotina e outras pessoas têm talvez uma rotina diferente da sua. Tente entender como é que a sua rotina funciona e tente respeitá-la. E uma observação sobre esse ponto: existe uma tendência que ainda tá aí pela internet e tudo, e eu acho uma coisa muito perigosa. É aquela tendência a gente ter que acordar às 4 da manhã, clube das 5, clube das 6, das 4, sei lá. Eu já caí nisso. Provavelmente você que tá me assistindo, você já buscou algum tipo de desenvolvimento pessoal, profissional, você já deve ter caído nisso também alguma vez. Cara, isso é super perigoso. No meu caso, eu comecei a acordar 4 horas da manhã, e além de não conseguir entregar o que eu tinha que fazer ali, eu ficava cansado o dia inteiro. Então, assim, acabou piorando a minha rotina. E como eu acreditava naquelas pessoas que estavam me contando aquilo, eu segui por muito tempo. Pode funcionar para algumas pessoas e não funcionar para outras. E aí, acho que o horário também é uma coisa que você vai definir a partir de que você vive aí, da sua rotina, que esse livro, inclusive, pode te ajudar a entender melhor. Vou deixar ele na descrição aí, dá uma olhada. É um livro que, assim, não tem a ver com dados, não tem a ver exatamente com desenvolvimento profissional, mas indiretamente pode mudar a sua vida. E a última dica, que na verdade é um grupo de ferramentas, são os bloqueadores de distrações, principalmente no seu telefone. Se você faz isso no seu telefone, você já está aí com um grande caminho andado. Eu acho que no computador nem precisa tanto assim. O que acontece? Existem ferramentas distintas, por exemplo, um aplicativo chamado Opal, que bloqueia distrações de aplicativos específicos, mas eu acho que existem outras ferramentas que são cada vez mais fáceis aí da gente utilizar, não tem custo nenhum extra. Por exemplo, se você pega tanto o iPhone quanto o Android, você tem formas hoje de fazer 2 coisas que eu utilizo, por exemplo, que funcionam bastante no meu caso, porque são simples, são rápidas de fazer, eu não tenho que pensar muito e já meio que virou rotina. O primeiro deles é o modo não perturbe. Inclusive, você tem perfis diferentes de não perturbe, e se você tiver ali algumas pessoas, algum tipo de notificação que você considera como urgente, você pode colocar como exceção, e outras coisas, qualquer outra coisa que vai acontecer, ele não vai te perturbar, não vai tremer o celular, não vai fazer barulho nenhum. Então eu utilizo bastante, já deixo meio que no automático, já deixo no automático ali toda noite. Ele já liga o não perturbe e não importa se for e-mail chegando, a não ser que seja uma coisa urgente que eu já coloco ali com antecedência, isso não vai me perturbar. E a segunda ferramenta é o modo de escala cinza, que vai te ajudar não só a não ficar tão preso nos aplicativos. Então, por exemplo, você tá numa rede social, no Instagram, no TikTok, se ele tá todo cinza ali, vai ficar muito mais chato assistir as coisas e vai acabar, pelo menos, principalmente na parte da noite, você não vai ficar tão preso naquilo e vai cansar de ficar assistindo. Porque a escala visual ali, a escala de cores, quando a gente tá assistindo as coisas, faz parte também do marketing de tudo. Inclusive é o tanto de cor aqui em volta. Se eu tivesse deixado aqui escala cinza, eu tenho certeza que a sua atenção ficaria muito menor, talvez, do que se você tiver cores no mesmo vídeo. E além disso, ele vai te ajudar a dormir melhor, porque principalmente o tom azul, que é uma coisa também muito explicada nesse livro, mas provavelmente você já deve ter visto essa teoria de como é que funciona a cor azul para o nosso cérebro e como é que o nosso cérebro, ao ver uma tela azul, pensa no céu na mesma hora e relaciona isso com dia. E aí o nosso cérebro fala pra gente ficar acordado. Ao reduzir para a escala cinza, você tira o azul também e ajuda o seu sono. E a dica bônus que funciona para mim em alguns momentos, para algumas atividades, em outros nem tanto, talvez funcione para você, talvez não funcione, mas vale a pena provar, é utilizar alguma música de fundo. Você pega um fone de ouvido e ouvir uma música
que te ajuda a focar mais. Então se você for no YouTube ou no Spotify e colocar Deep Focus, por exemplo, ou você vai achar uma infinidade de opções aí de músicas, e aí você vai ver essas opções. Se você nunca se deparou com esse tipo de vídeo ou tipo de música, cara, talvez mude aí sua rotina de estudos também. Principalmente na hora de estudar, pra mim funciona muito bem. Já faço isso tem um tempo, mas eu já entendi que pra algumas atividades funciona bem, pra outras nem tanto, porque às vezes eu preciso ter uma mente muito mais ativa ali, e esse tipo de música não me ajuda tanto, me ajuda mais a relaxar mesmo, se for um conteúdo um pouco mais fácil de digerir, mas que eu preciso estar ali por horas e horas estudando, isso talvez te ajude também. Então dá uma olhada, eu vou deixar um exemplo aí na descrição também, coloca um fone de ouvido e tenta focar com esse tipo de música. Existem estudos de ondas bineurais, que eles chamam, que ajudam também, vale a pena procurar. Vou deixar os dois exemplos. Não sei se funciona, já vi estudos mostrando que funciona para algumas pessoas e tudo mais, mas acho que vale a pena. Dá uma olhada, dá uma escutada e me conta aí depois se funcionou ou não. Meu nome é Danilo, muito obrigado pela sua atenção. Esse aqui é o canal Carreira Analítica, a gente está quase batendo 100 mil inscritos, então deixa a sua inscrição se não tiver inscrito ainda e divulga aí pra galera pra gente chegar nesse marco. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo. Sabe aqueles dias que você se sente totalmente sem foco, com a mente vagando, especialmente quando você precisa entregar aquela análise complexa ou se preparar para um desafio importante na sua carreira? Pois é, eu já estive lá, mas encontrei uma solução incrível que mudou o jogo para mim: o Ultrafoco. O Ultrafoco é um nootrópico com a fórmula potente que combina ingredientes como L-triptofano, L-tirosina, entre outros. São mais de 10 ingredientes projetados para maximizar a sua capacidade mental. Desde que eu comecei a tomar 2 cápsulas todas as manhãs, eu notei uma diferença significativa na minha capacidade de manter o foco, na minha energia mental e até mesmo na minha motivação. E eu tenho uma notícia ainda melhor: consegui um desconto exclusivo para vocês. Utilizando o código ANALÍTICA15 no site ultrafoco.com.br, você ganha 15% de desconto em qualquer opção de compra e ainda tem frete grátis para todo o Brasil. Não deixe a falta de foco ou a sensação de estagnação impedirem você de alcançar seus objetivos. Experimente o Ultrafoco com código ANALÍTICA15 e sinta a diferença desde o primeiro dia.